escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Bom, e hoje eu tenho uma alegria aqui de receber dois representantes de uns projetos que eu acho mais importantes assim, na área, e daqui a pouco o ouvinte vai saber por quê, que é o Gabriel Roberto Dauer. O Gabriel, ele é um dos fundadores, né, da iniciativa Amplia RI, e é também o coordenador da iniciativa. Ele atualmente é doutorando no Santiago Dantas, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados sobre as Américas, lá na Universidade de Brasília, e é pesquisador do Núcleo de Estudos de Análise Internacional, é pesquisador do INEU. Estou lá no INEU com você também, né? O INEU é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Gabriel, obrigado, cara, por estar aqui, por topar bater esse papo com a gente. Uma honra ter você aqui. Obrigado você, Felipe. A gente fica muito contente de poder mostrar um pouquinho mais do Ampliare ou Amplia RI. Acho que tanto faz, assim, as pessoas falam de duas formas, mas tudo bem. Acho que não tem problema, não. Eu sempre chamei de Amplia RI, mas Ampliare, então, como que você prefere? Tanto faz, assim. A gente internamente chama de Ampliare, né? Então tá. Então eu já me considero praticamente um insider. Então agora, a partir de agora, é Ampliare. E a gente tem aqui também a Carolina Antunes Condé de Lima. Ela também é membro do Ampliare, atuando atualmente como responsável pela área acadêmica da iniciativa. Ela é doutoranda do programa Santiago Dantas, fez mestrado lá na Universidade Federal de Santa Catarina e é atualmente pesquisadora do GEDES, o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, e do GECI, que é o Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais. Carolina, obrigado por topar também esse convite. Muito legal ter você aqui. Imagina, Felipe, faço das palavras do Gabriel as minhas. Assim, é um prazer enorme para a gente estar aqui e poder falar um pouquinho mais do Ampliare ou do Amplia RI, como queira chamar, né? O importante é estar falando da gente, assim. E bem, se possível. Se possível. E também é importante que a gente não está chamando de Ampli-Hell, né? Então já ampliar... Sim, assim. Eu já comprei uma briga já. Não, ninguém fala Hell. Ninguém fala Hell. Ninguém fala Hell, gente. Vamos começar assim, né? Ninguém fala Hell. Então tá ótimo. Vamos lá. Olha, eu fiz aqui uma apresentação rápida aí da trajetória acadêmica de vocês. São dois pesquisadores, dois doutorandos, né, mas já com uma trajetória bastante consolidada na área, né? E eu vou pedir para vocês contarem um pouco aí sobre a pesquisa de vocês, um pouco da trajetória acadêmica de vocês, antes da gente falar do desenvolvimento, né, do Ampliare, para o ouvinte, para conhecer um pouco melhor o trabalho que vocês desenvolvem. Bom, meu nome é Gabriel, eu tenho 26 anos, eu sou natural de Santa Catarina e, bem, eu entrei no curso de Relações Internacionais em 2013, na Federal de Santa Catarina, com diversas ideias e diversos desconhecimentos do que era a área, assim. E ao longo da graduação eu fui me envolvendo muito com projetos de extensão, que era algo que me chamava muito atenção, assim, era o que me motivava também a permanecer no curso, né? Tentar unir, né, as inúmeras teorias que a gente via em sala de aula com o propósito de fazer alguma diferença fora da universidade, né? E eu comecei a trabalhar com uma temática que ainda era um pouco recente, pelo menos no Brasil, que era a justiça de transição. Eu estudava um pouco sobre como que foi o processo no Brasil em comparação com o Chile, fui mais nessa temática de ditaduras de segurança nacional nas Américas, né? E nisso eu participei de projetos dentro da UFSC, eu fiz parte da Comissão da Memória e Verdade da UFSC também, mas sempre tentei participar das atividades do curso na universidade, de alguma maneira tentar trazer uma certa modificação, assim. E isso se deu ao longo do mestrado e do próprio doutorado, né? Foi também na UFSC que eu conheci a Carol, durante o final
finalzinho da graduação a gente se conheceu, a Carol ela era mestranda, mas não vou dar spoiler sobre essa parte que ela pode falar mais. E a gente já se conhece há um certo tempo, assim, né? E, bem, sempre tive essa motivação de participar de projetos nas relações internacionais, pude fazer parte de outros projetos, voluntariados, envolvendo até mesmo o nosso público, como migrantes e refugiados, também discutindo academicamente sobre sexualidade, gênero e raça no mestrado. Mais ou menos o que eu pesquiso hoje em dia é basicamente tentar entender como que a política externa, mais especificamente as relações diplomáticas entre a Argentina e o México, se deram ao longo da última ditadura na Argentina, mas mediadas pelas mobilizações, pelas denúncias dos exilados argentinos no México. Então, basicamente, meus temas de pesquisa, então, giram em torno de direitos humanos, deslocamentos forçados, justiça de transição, durante o período, vamos dizer assim, da Guerra Fria, anos 60, anos 80. Né? E atualmente quem te orienta, Gabriel? Quem me orienta é o professor Daniel Damasio Borges, do Santiago Dantas, né? E eu tive orientação também na graduação. Eu fiz o meu TCC sobre as Mães da Praça de Maio, sobre o ativismo transnacional das madres, em relação ao que elas tentavam buscar pelo desaparecimento das suas filhas e dos seus filhos, tentando entender a mobilização que elas faziam juntamente com uma aproximação com a Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires. Né? Foi a partir daí que eu realmente comecei a me aprofundar mais no tema. Isso surgiu de um intercâmbio que eu fiz na Argentina. Então, quando eu fui para Buenos Aires e estar na Praça de Maio foi uma forma muito importante de ver que é necessário olhar as relações internacionais por outros atores, não sendo diplomatas ou militares. Né? Foi a partir daí que eu tive um interesse maior para trabalhar com atores não estatais, vamos dizer assim. Muito legal. E, Carol, e você? Como que foi essa trajetória aí? Conta um pouquinho pra gente. A minha trajetória não tem nada a ver com a do Gabriel. A gente só se cruzou na UFSC e foi isso. Eu fiz RI, eu sou formada em RI e Economia numa faculdade aqui de Campinas, pela FAPEMP. Me formei em 2010, então não vou falar quantos anos eu tenho. Vocês façam as contas. E aí eu fui para a iniciativa privada, fiquei um tempo na iniciativa privada, detestava o que eu fazia. E aí eu passei por uma perda muito significativa que me desestruturou completamente. E aí eu brinco que eu tenho uma amiga que jogou a corda, me tirou do fundo do poço. E ela me tirou do fundo do poço me convidando para participar de um Model United Nations. E ali eu conheci mais pessoas ainda. Acabei indo para Porto Alegre, participei do URGS-MUN. E ali acabei entrando em contato com aquela que seria o meu primeiro tentativa de tema de pesquisa, que era responsabilidade de proteger. E aí eu abandonei, porque não era para mim aquilo ali. Aí no mestrado eu acabei me desviando bastante desse projeto, que eu entrei no projeto de responsabilidade de proteger na UFSC. Acabei estudando questão de islamofobia nos discursos do Obama durante uma ofensiva na faixa de Gaza. Então esse foi minha pesquisa de mestrado. E agora no doutorado eu estou refazendo toda a minha pesquisa, eu entrei esse ano, mas a ideia é contar sobre... Também, e aí eu e o Gabriel, querendo ou não, a gente cruza um pouquinho, porque a minha ideia é falar sobre resistências à ideia de domicídio, que é a aniquilação da terra, tanto na Palestina quanto na Caxemira. Então, trazer as narrativas das pessoas que estão lá resistindo, né? Também tentar contar a história por um lado que geralmente poucas pessoas se lembram de olhar. Assim. Você é orientada por quem hoje? Atualmente sou orientada pelo professor Eduardo Mariucci, da Unicamp. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. E aí, olha, vocês contaram a trajetória de vocês aí, mas para além dessa intersecção temática, né, Carol, que você acabou de mencionar,
vocês se encontraram também nessa outra agenda, né, que inclusive é o tema da conversa de hoje, que é o Ampliare, né? Como que surgiu a iniciativa, enfim, como que essa agenda, mais uma vez, né, acabou ligando, enfim, vocês dois e tantas outras pessoas interessantes, né? Aliás, o próprio Laurindo foi um aluno nosso aqui da Universidade Federal de Uberlândia e que também, se não me engano, foi um dos fundadores também do Ampliare. Atualmente ele me disse que está um pouco mais afastado, mas eu queria só deixar esse abraço aqui para o Laurindo e passo a bola para vocês, né? Como que foi o surgimento e o desenvolvimento da iniciativa? Primeiro eu queria saudar, além do Laurindo, né, que foi um dos membros que entrou bem no comecinho do Ampliare, ele fazia parte da área acadêmica juntamente a Carol, e tem outras duas pessoas que também fizeram parte do Ampliare desde o começo, mas tiveram que sair por força maior, assim. A primeira delas foi a Gabriela Martini, ela é formada em Relações Internacionais pela UFSC, ela trabalha refúgio, ela fazia parte da área de articulação e parcerias, e também a Nicole Minvielli, também formada em Relações Internacionais pela Univale, também trabalha refúgio. Então foram 3 pessoas muito especiais que se dedicaram muito para fazer com que o projeto ganhasse a estrutura sólida que ele tem hoje. Então eu queria agradecer primeiro a essas pessoas para a gente poder começar. E, bem, como que surgiu, assim? No meio da pandemia, ano passado, eu estava olhando em agosto, por aí, no começo de agosto, acompanhando pelo Instagram, que diversas iniciativas em relações internacionais estavam surgindo, assim. Páginas de Instagram, páginas de Facebook, podcast, YouTube, muitas iniciativas no sentido de divulgar conhecimento, assim, sabe? De falar sobre algum tema específico, de ajudar com cronograma de estudos. E aí eu sempre também tentei fazer alguma coisa fora dos meus estudos, assim, porque eu não consigo só ficar estudando e ficar ali lendo e comigo mesmo, assim, eu preciso me mover, nem que seja participar da organização de um evento, etc. E aí eu comecei a pensar em alguma forma que eu poderia contribuir com todo esse movimento que estava surgindo na pandemia, nesse mundo virtual que a gente estava aprendendo a viver. E eu pensei que seria interessante se a gente pudesse pensar em alguma forma de ajudar pessoas que querem entrar na pós-graduação, né? Apesar dos inúmeros obstáculos e problemas que a gente sabe que tem ao longo dessa trajetória, as pessoas merecem ter esse direito de tentar e que elas possam fazer isso da melhor maneira possível, né? Então, eu fui meio que matutando, assim, essa ideia com uma das coordenadoras, que é a Camila Andrade. A Camila é formada em Relações Internacionais também. Ela tem mestrado em RI pela UFSC, ela tem doutorado na URGS em Ciência Política, é a nossa primeira membro do Ampliare que tem doutorado. A gente fica muito feliz por isso também. E aí eu fui conversando com a Camila para meio que desenhar a ideia com ela, né, de o que seria essa iniciativa, para quem que seria, como que ela seria estruturada, quem que a gente ia chamar. E foi aí que a Camila também me ajudou a meio que pescar as pessoas que estariam interessadas a participar de um projeto desse tipo, né. Foi aí que a Camila chamou a Carol, que eu chamei a Nicole, chamei a Gabriela, chamei outras pessoas também que acabaram até participando, mas não puderam continuar, né, e a gente foi discutindo o que seria essa ideia ao longo de, a Carol pode me corrigir, mas por uns bons 6 meses a gente teve reuniões contínuas todos os sábados sagrados para discutir conjuntamente todo o processo, tudo que ia ser feito, a parte de comunicação, a parte acadêmica, a parte de articulação e parcerias, tudo de uma maneira conjunta, né? A gente discutia isso democraticamente, todo mundo participava,
lia todos os documentos, opinava, e foram intensos meses de preparação para que a gente pudesse, de fato, ter o que a gente tem hoje, assim, né? E aí a gente conseguiu fechar algumas coisas, né? O primeiro foi quem que a gente ia ajudar, né? E aí a gente decidiu que a gente iria focar, né? Primeiro, que o Ampliare, né? Esse nome, né? Seria uma tentativa de aumentar as possibilidades de que as pessoas pudessem ter para ingressar na pós-graduação, mais ou menos esse é o nome com a brincadeira de RI no final. E focando especificamente em ajudar pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas trans e pessoas refugiadas e migrantes que querem entrar, né, tentar um processo seletivo em programas de pós-graduação em relações internacionais ou em linhas de relações internacionais, né, porque a gente sabe que os programas de ciência política, alguns programas têm a linha de RI, né? Então foi esse o marco que a gente conseguiu fechar. E a abrangência, então, do Ampliare se dá de maneira nacional, né, em relação às instituições de ensino superior, sejam elas comunitárias, privadas, públicas, Stricto Sensu, Lato Sensu, em RI, né? E a importância do Ampliare em si marca diversas desigualdades e violências que fundam, né, a nossa sociedade, né, e fundam também o perfil atual que a gente tem na pós-graduação, né, na pós-graduação e na graduação também, e no quadro docente, né, que marcam questões de diferenças de desigualdade de gênero, raça e classe que vão afetar, né, quem são as pessoas que podem fazer o curso, onde podem fazer, quem pode fazer uma pós-graduação, em quais condições, né. Foi mais ou menos esses marcos que a gente foi definindo, assim. Então, daí como o Gabriel mencionou, né, o Ampliare ele é dividido em 3 grandes áreas, que é a acadêmica, da qual eu faço parte, e hoje quem faz parte também é o Felipe, que acabou entrando após a saída do Laurindo e da Nicole. E daí dentro da acadêmica a gente tem a nossa própria dinâmica, que é... eu cuido dos revisores, o Felipe cuida dos candidatos, e aí a gente vai, né, quando precisa a gente se junta e decide as coisas juntos, assim. Aí tem a comunicação, que tem a Sofia e a Bárbara, que são as pessoas que são responsáveis por todas as postagens, assim, né? Os cards bonitos no Instagram, os textos, tudo no Twitter também, tudo é responsabilidade das meninas, né, que tem essa ideia de publicar e tentar levar o Ampliare para mais pessoas possíveis, né. E, por fim, tem a articulação em parcerias, que é responsável por representar o grupo institucionalmente, né. Hoje em dia, quem está na articulação em parcerias é o João Pedro e a Amanda, né, os dois são mestrandos de RI na UFSC, né. E aí eles que fazem esse trabalho de comunicação interinstitucional, né? A gente como instituição e tentar trazer outras pessoas. E basicamente a nossa divisão, assim, geral é mais essa, né? Então vamos lá, o Ampliare começou com essa missão de promover diversidade na pós-graduação em relações internacionais e, enfim, na área mais amplamente. Você falou aí das 3 áreas, né? Quantos são os membros do Ampliare hoje? Eu e o Gabriel estamos no Santiago Dantas, o João Pedro, a Amanda e a Bárbara estão na UFSC, Camila está sem instituição porque ela se formou. Mas ela estava onde? Ela estava na URGS. O Sul parece que aparece com frequência, né? Principalmente parece, a UFSC, né? Porque foi onde a gente se encontrou, né? E vocês falaram, acho que alguém falou da Univale também? Eu entendi ou não? A Nicole se formou na Univale em Relações Internacionais, a Sofia também fez Univale, né? E aí, a gente tá bem no Sul e Sudeste. Carol, desculpa interromper, mas eu esqueci de uma pessoa que ajudou na parte de comunicação, que foi o José Podeveza. O José é um amigo nosso, ele é formado em jornalismo pela UNB. Então a gente teve uma pessoa que ajudou, que era de outra área também. We are proud individuals living for the city, but the flame couldn't go
much higher. We find God and religions to paint us with salvation, but no one, no, nobody can give you the power to rise over love, over hate, through this iron sky. Então a gente está falando aí da UFSC, da URGS, da Univale, do Santiago Dantas e de uma pessoa na UNB. E esse super time aí de 8 que estão promovendo diversidade. Como que é o processo em si, né? Como que vocês têm editais, as pessoas se inscrevem? Como que é a trajetória? Tá, por exemplo, eu que lido com os revisores. Tá, vou falar dos revisores. Os revisores, a gente não tem um edital, mas a gente tem um link, um formulário de inscrição, que quem tiver interesse pode acessar tanto no nosso site ou no Linktree, que tem tanto no Instagram como no Twitter. E ali direciona direto para o formulário de inscrição de revisor. Então, por exemplo, revisor hoje, a gente tem 56 revisores que estão espalhados pelo Brasil inteiro. A gente tem desde mestrandos até professores doutores em instituições já consagrados, assim, sabe? Grandes nomes, assim. Ainda na discussão sobre o serviço, como que funciona? Eu sou um estudante que quero concorrer a um edital em um programa de pós-graduação, sei lá, em qualquer parte do Brasil. Aí eu entro nesse formulário, nesse link que você falou, me inscrevo no setor lá de revisores. Não, se você é um candidato, você vai no formulário de candidatos. E ali a gente pede informações, né, tipo nome, PPGRI de interesse, ou Programa de Pós-Graduação de Interesse, e existe um modelo, que é o modelo de pré-projeto, que a gente chama, que tem alguns poucos itens, que a gente pede para preencher, mandar para a gente. E ali vai ter título, tema, objetivos, o basiquinho de um projeto, só para a gente entender como é que está o andamento dessa pesquisa. Isso chega, aí, por exemplo, o Felipe me avisa. Carol, chegou um pré-projeto novo, tá na pastinha número X, dá uma olhada lá. Eu dou uma olhada lá, eu vou na minha lista de revisores, dentre os 56 revisores, tento casar o máximo possível a temática do projeto com a temática do revisor. E aí eu envio esse pré-projeto para os revisores. Aí eles têm, a gente criou uma metodologia de avaliação de projeto, que ali eles se baseiam naquilo e retornam. Eles têm 10 dias para retornar esse pré-projeto corrigido. Tem um pré-projeto corrigido e tem como se fosse uma ficha de correção também, para apontar coisas um pouquinho mais detalhadas. No que eles retornam isso, a gente retorna isso para o candidato que enviou para a gente e pede para ele rever, a partir dos apontamentos que foram feitos, rever no projeto dele ou dela o que foi apontado para mudar. E aí ele ou ela tem 20 dias para mandar de volta para a gente encaminhar de novo daí o projeto de acordo com o que o PPGRI pede. Então, tem essas duas etapas de inscrição de um candidato ou de uma candidata. Vocês já explicaram para o ouvinte o que é PPGRI? Ai, não, é Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. Obrigada, Geral. Perfeito. Legal. Então, vou recolocar aqui. São vocês 8, mais 56 revisores voluntários espalhados pelo Brasil inteiro, dando essa força. Isso. O candidato entra no site e preenche um pré-projeto. Esse pré-projeto passa por um bate-bola, né? Por uma ida e vinda, uma sessão de correção, de sugestões. Quantos candidatos vocês já atenderam desde a criação do projeto, vocês sabem? Foram 12. 12? Sim. E desses 12, quantos entraram nos programas de pós-graduação? Que a gente sabe um. Um passou. Um passou. Legal. A gente tem
Ao total, 12 candidatos, como que a Carol falou, né? 8 pessoas são negras, 3 pessoas são pessoas com deficiência, a gente tem uma pessoa trans também. 6 delas são oriundas de universidades federais e 6 de faculdades particulares, 3 com bolsas de estudo. 6 já concluíram a graduação desses candidatos e 6 estão em fase de conclusão, né? E dos pré-candidatos, a gente também tem um recorte de 26 pessoas negras, 3 pessoas com deficiência, uma pessoa trans e uma pessoa migrante, né? E é importante, eu acho que a Carol também pode falar um pouquinho mais, de onde vêm essas pessoas, né? Quais são as condições que elas têm para realmente participar de um processo seletivo, né? Acho que são alguns pontos que é difícil a gente identificar, assim, né? E trazer só em números como a gente está discutindo aqui, né? Gabriel, qual que é a diferença do candidato e do pré-candidato? Carol, vamos lá. A Carol foi a pessoa que suscitou a transformação, então... O pré-candidato não precisa de um pré-projeto. Ele se inscreve sem um pré-projeto, tem um formulário para isso lá, no qual ele responde também algumas perguntas do tipo, meu tema de pesquisa se enquadra em tal, mas ele não precisa apresentar um pré-projeto. Mas ele se inscreve, ela se inscreve para poder participar das oficinas, porque as nossas oficinas são fechadas para os pré-candidatos e para os candidatos. Então, se você não tem um projeto, mas gostaria de participar, existe essa possibilidade de se colocar como um pré-candidato e aí participar das oficinas e ter acesso também a outros tipos de ajuda, né? Porque uma das coisas que a gente se propõe a ajudar, por exemplo, é a disponibilização de material bibliográfico para as provas. Porque às vezes a gente que está na pós-graduação, a gente conhece os caminhos, né? Porque senão não conseguiria terminar a pós. Mas às vezes as pessoas não sabem. Então, assim, às vezes existe essa possibilidade de ajudar nesse sentido também, né? Disponibilizando materiais e coisas assim. Já então existe essa... Para os PPGRIs, né? Se puderem, disponibilizem, por gentileza, o material para os nossos candidatos. Por gentileza, seria muito bom, facilitaria a vida de várias pessoas. Exatamente. E vocês trabalham só com o Santiago Dantas? Trabalham com outras instituições? O candidato sugere para que instituição ele tá querendo entrar? Como é que o match do candidato e da instituição é feito? Eu só queria fazer um adendo, assim, a gente não está representando nenhum dos nossos programas de pós-graduação, nenhuma das nossas universidades, né? Então, as pessoas que querem tentar prestar em um processo seletivo, elas podem tentar em qualquer programa de relações internacionais do Brasil. O Santiago Dantas é só um dos exemplos, mas a gente tem outros milhares de programas que a gente atende dentro desses candidatos que a Carol falou e também dos pré-candidatos, né? Que aí é outra forma de apoiar, que a Carol pode falar um pouquinho mais, assim. Mas são várias instituições que a gente tenta contemplar da melhor forma possível, de acordo com o interesse de cada pessoa, né? E os nossos revisores também, como a Carol falou, são de várias instituições, de vários estados, com formações muito múltiplas também, né? Tem muitas pessoas que são formadas em relações internacionais, mas também tem uma pegada da economia, do direito, da história, das ciências sociais e da ciência política. O que a gente tem, por exemplo, no formulário de inscrição de um candidato, ele pode marcar que ele quer ajuda para decidir qual o melhor PPGRI para ele se aplicar. Mas a gente não tem nenhum tipo de convênio ou associação direta com nenhum PPGRI. O que tem é essa possibilidade. Se assim, estou em dúvida para qual programa de pós-graduação que eu posso me aplicar. Se ele marcar que ele precisa de ajuda para isso, a gente, né, conversa, vê ali como é que faz, entre os revisores e tal. Procura um revisor, ou às vezes a gente mesmo também pode ajudar nessa parte. Mas até agora a gente não teve nenhuma demanda nesse sentido, do tipo, me ajuda com qual o melhor PPGRI. O que acontece é deles marcarem, que daí tem também na ficha de inscrição, qual que é o PPGRI de preferência. Porque aí numa dessas também existe a possibilidade da gente tentar casar, por exemplo, sei que tem um doutorando
não sei, da USP, do IRI-USP lá. Então, doutorando na USP. Então, esse daqui quer ir pra USP. A gente consegue, às vezes, sabe, jogar ali pra, tipo, ele tá mais acostumado com aquele formato, então a gente faz esses jogos assim, sabe? Sem divulgar nome nem nada, sabe? Nenhum revisor sabe quem é o candidato que tá aplicando e nenhum candidato sabe quem são os revisores, assim, né? Então tem essa é uma discussão bem interessante, assim, né? De não apenas fechar o nosso público para esses programas que têm uma ação afirmativa, né? É uma forma também dos outros programas se mobilizarem e se movimentarem para que comecem autonomamente a trazer essas discussões, né? Que é necessário que essas ações afirmativas sejam criadas, né? Só para aproveitar, eu queria trazer aqui alguns dados que a nossa equipe reuniu. O dado é de abril desse ano, está disponível em um dos posts do nosso Instagram, né? Para quem quiser dar uma olhadinha, é especificamente o post do dia 28 de abril, o Dia da Educação. E nesse post a gente traz alguns dados com base na plataforma Sucupira sobre quais são os PPGRIs com ações afirmativas nos seus editais, né? Em si, a gente tem que 20 PPGRIs não foram identificados ou que não possuem políticas de ação afirmativa, 23 PPGRIs com ações afirmativas direcionadas para pessoas pretas e pardas, 22 PPGRIs com ações afirmativas para pessoas indígenas, 19 com ações para pessoas com deficiência, 8 para pessoas quilombolas, 5 para pessoas trans e 3 para pessoas migrantes, né? Acho que esses dados são importantes para a gente destacar, né? E também tem um dado legal que é a quantidade de ações afirmativas que são contempladas em cada PPGRI, né? 23 contemplam apenas um tipo de ação, 22 tem 2 tipos de ação, 20 tem 3 ações afirmativas, 6 tem 4 ações afirmativas, 5 tem 5 ações afirmativas e apenas um PPGRI contempla todas essas ações afirmativas que eu citei. Só um dado complementar, são 43 PPGRIs espalhados pelo Brasil. E aí, né, 23. De 43, 23 não tem nada, é isso? 20 não tem nada, 23 só tem um. Entendi. 22 tem 2, 20 tem 3, 4 tem 6. O Ampliare, a gente está falando aqui de PPGRI, de ação afirmativa, ou ações afirmativas, e a gente acabou de fazer uma sabatina aí, né, Geraldo, como que funciona o Ampliare. É uma iniciativa muito interessante, mas assim, a iniciativa ela parte de um diagnóstico que a gente começou a tocar agora, né? Bom, se você quer ampliar uma área, significa que a área ela não é diversa, né? E nesse sentido que eu pergunto, assim, como que vocês avaliam a área, principalmente em relações internacionais, né? Porque a gente está aqui um pouco nesse horizonte, mas acaba que morde um pouco também a ciência política, né? E como que vocês então avaliam a diversidade na área, né? Para além dos dados de ações afirmativas, né? Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Bom, eu acho que, Carol, quando a gente entra em sala de aula, seja na graduação ou na pós-graduação, a gente já se depara com visualmente uma composição dentro da sala de aula, né? Eu entrei em 2013 na UFSC, bem quando vários cursos foram criados pelo Reúne, né? E também foi quando as cotas começaram a surgir dentro da universidade, né? Então, de 2012 para 2013, pelo menos na UFSC, mas eu acho que em outras universidades também, e o Felipe e o Geraldo podem falar até melhor que eu, teve uma grande mudança da cara do curso de Relações Internacionais. E a gente via, tanto entre os alunos e alunas, e também entre os professores, que existia uma tensão por conta disso, né? Uma tensão também que se via na sala de aula, assim, pessoas que vinham de escola pública, pessoas que vinham de outro tipo de formação, né, que tinham dificuldades para acompanhar outras matérias, com coisas que são, entre aspas, consideradas como básica, como ter conhecimento na língua inglesa, língua espanhola ou língua francesa, em muitos casos.
essas desigualdades elas se colocavam ali presentes enquanto nós, jovens de 17 ou 18 anos, estávamos, sei lá, lendo Aron, lendo Morgenthau, e essas questões, elas estavam no nosso dia a dia, mas elas não eram discutidas, elas não eram pautadas, né? Eu acho que a sala de aula é um grande espaço para a gente ver isso, né? Acho que a Carol também pode falar um pouco mais, a gente tem alguns dados também interessantes para mostrar aqui para o nosso ouvinte, né? Eu entrei na faculdade quando ainda existia o ProUni, né? Então, assim, mas a minha turma foi, eu acho que da faculdade que eu fiz, foi a primeira turma que tinha estudantes do ProUni. E na minha sala estavam todos, mas assim, eu não tive 5 colegas negros durante a faculdade inteira, né? Eu me formei em 2010. Mas para além de não ter tido 5 colegas negros, eu não tive nenhum professor negro durante a graduação. Eu fui ter minha primeira professora negra na pós-graduação, que é a professora Karine Silva, lá da UFS, né? Mas eu acho que a cara das RI, ela é masculina, branca, de 50 anos. Essa é a cara das RI para mim, né? E você vê também uma perpetuação dessa cara, assim, muito, né? Porque por mais que seja um espaço, né, como o Gabriel apontou, que estejam novas pessoas, novas caras estejam chegando, ainda existe toda uma cultura de se olhar com olhos muito descrentes para essas novas caras e para essas novas visões e abordagens de mundo que essas novas caras trazem, né? Então, assim, eu como mulher já ouvi, nossa, mas por que você estuda uma coisa tão triste assim? Você devia estudar uma coisa mais tranquila. Aí eu olhei e falei assim, eu não sabia. Tem coisa que a gente não pode falar assim alto, né? Que vai ficar gravado. Mas o que passou pela minha cabeça era, tipo, eu não sabia que, né? A minha pesquisa dependia do meu órgão sexual, assim, né? Tipo, não existe isso, né? Mas, infelizmente, é uma constante. Isso sem contar todas as outras questões que ser mulher na academia também implica, né? Então, quando você é mulher na academia, estuda coisas que ninguém acha que você deveria estar estudando, e ainda tenta trazer outras visões de mundo, aí você fala assim, não, coitadinha, né? Não sabe o que tá fazendo. E aí acho que é bem curioso, porque quando a gente olha hoje para as RI e vê uma demanda, por exemplo, né, de estudos e abordagens e autores chamados pós e decoloniais, é engraçado, né? Porque você tem... E eu acho sensacional que estejam demandando isso. Eu acho muito bom. Só que, assim, do que adianta trazer autores... Só trazer os autores pós e decoloniais para a sala de aula, se dentro da sala de aula você não está trazendo aquelas pessoas que são representadas por eles. Acho que essa que é a grande questão, assim. Então, assim, lindo, professor, ficar citando o Fanon. Eu acho que todo mundo deveria ler Fanon, eu acho que todo mundo deveria ler Césaire. O primeiro texto da faculdade devia ser o Césaire. Fala assim, toma, desconstrói tudo que vocês aprenderam até hoje. A partir de agora a gente constrói em cima disso. Mas não adianta nada a gente ler o Césaire, sei lá, no 5º ano da faculdade, e olhar para o lado, só ter gente branca, né? Só ter gente que acha absurdo que o colega do lado reclama que tenha texto em inglês, fazendo uma graduação no Brasil. Então, acho que essa que é a grande questão, né? Precisa se pensar muito, assim, mudar muito. Eu entendo que a gente tenha textos clássicos que não foram traduzidos, mas será que não deu tempo de alguém pegar para traduzir, uma vez que ele é clássico e a gente é obrigado a ler? Né? Então, acho que o Ampliar, para mim, suscita muito essas questões também de olhar para o ambiente escolar acadêmico da universidade, né? A gente tá vendo aí a virada epistêmica, né, e tudo mais, mas e trazer a virada epistêmica para dentro da sala de aula, quando é que vai ser isso? Eu acho que a gente chegou num ponto que a nossa área não pode mais ficar fechada para o mundo afora, assim, não pode mais ficar olhando só para uma única perspectiva, né, e não conseguir pensar quem está ao seu entorno, como a Carol falou, né, e alguns dados ilustram isso, assim, né, tem um outro post que a gente fez em julho desse ano, que ele traz dados de egressos de relações internacionais referentes às edições de 2009, 2012 e de 2015 do ENAD. Também
do livro organizado pela professora Marielle Maia, da UFO, né, que é Formação em Relações Internacionais no Brasil, Panorama dos Cursos, né, que ele traz, assim, né, que somente que as relações internacionais no Brasil ela é composta somente por 21,5% de pessoas não brancas, assim como somente 2,4 pessoas com deficiência e apenas 0,3 pessoas estrangeiras, né? Então, o Ampliare vai muito nesse sentido de tentar essa diversidade, essa representatividade nas relações internacionais para além do texto escrito, né? E também acho que é interessante a gente também pensar na área que a fonte escrita não é o único tipo de fonte, né? A gente pode trabalhar com outros tipos de fonte que são tão legítimas quanto a fonte escrita, né? Fontes orais, fontes audiovisuais. Eu acho que tem também um esforço de vários pesquisadores e pesquisadoras da área para ver outras metodologias e outras epistemologias e ontologias para a gente se pensar a área, assim, né? E talvez não ficar nesse medo de querer apenas consolidar a área, mas também trabalhar conjuntamente, né? Trabalhar com a outra, com o outro, né? Aí ver que é possível fazer um trabalho respeitoso entre nós, assim, né? E trabalhar para mudar essas diferenças, assim. Bem legal, assim, eu acho que a iniciativa de fato ataca essa questão, né, que é a questão de fundo, né, que é uma área pouco diversa, ou nada diversa, considerando os dados que vocês acabaram de colocar. Muito embora né, a gente veja aí, por exemplo, nas universidades federais isso é mais claro, e que as políticas de ações afirmativas, né, mudaram bastante o perfil dos alunos, né? Mas pelo menos onde eu falo, isso é muito nítido, né? A gente percebe mesmo uma diversificação, não só nos cursos de GRI, mas nos cursos como um todo. A gente já até gravou aqui, né, Geraldo, um programa com o Leonardo Barbosa falando um pouco sobre o perfil aí dos egressos das universidades federais e as políticas de assistência estudantil, a importância delas, né? Quais ações, assim, as atividades que vocês pensam agora aí para justamente atacar essa questão, né? A gente já passou ali um pouco pela política de projetos, revisores, né? Mas vocês têm algum outro planejamento, outras atividades em curso? Qual então é o planejamento de vocês para o futuro próximo? A gente também tem desenvolvido um ciclo de formação dentro da área acadêmica, né, que esse ciclo de formação visa auxiliar um pouco melhor os nossos pré-candidatos e candidatas em todos os elementos que envolvem a construção de um projeto, né, e também as etapas de um processo seletivo, né. A gente teve a participação de diversas pessoas que fizeram parte desse ciclo de oficinas, a Carol pode falar um pouquinho melhor, né, que foram ministradas ao longo deste ano. E do ano passado a gente ficou mais na parte de estruturação mesmo, e esse ano a gente teve 2 ciclos de oficinas, né? Além de uma discussão com lives. A Carol pode falar um pouquinho sobre as oficinas, depois eu volto um pouco com as nossas lives temáticas. A gente teve, como o Gabriel falou, a gente teve 2 ciclos de oficina esse ano, né? E aí foram 11 oficinas no total, 6 no primeiro semestre e 5 no segundo. Nos 2 ciclos a gente teve uma oficina de projeto de pesquisa para explicar mesmo, né, aquela questão, assim, de projeto de pesquisa. Foi muito legal, assim. Eu que já li 200 editais e fiz alguns projetos de pesquisa, eu achei sensacional. Né, que foi, a gente teve também 2 vezes a oficina de entrevistas, e aí os outros que foram pontuais foi uma oficina de currículo Lattes, uma de ABNT, uma de Mendeley, teve 2 de carta de motivação também, uma de organização de estudos, e uma de metodologia de pesquisa, né, porque metodologia, né, quando a gente fez a oficina de projeto de pesquisa,
quem fez a segunda oficina foi a professora doutora Tatiana Vargas Maia. E ela percebeu do pessoal que estava lá que tinha muita questão sobre metodologia, né? E eu também estava na oficina. E a gente convidou ela voltou e deu depois uma oficina de metodologia, assim, conversando mais, né? Não explicando o que é cada metodologia, mas falando mais, né? Tentando desmistificar um pouco esse que é o grande bicho-papão de todo o projeto de pesquisa, né? Então ela trabalhou com a gente nesse sentido e foi bem legal. Aí as oficinas, elas voltam no ano que vem, muito provavelmente num formato um pouquinho diferente, mas voltam. E aí outras atividades que a gente teve foram lives, mas as lives não tinham mais tanto esse intuito de formação, né? Eram mais conversas mesmo sobre temas que estão relacionados ao Ampliare. Só complementando a Carol, agradecer especialmente as pessoas que fizeram parte das oficinas além da professora Tatiana. A gente teve a oficina de curriculares com a doutoranda Bárbara Carvalho Neves, do Santiago Dantas. A gente teve uma oficina de ABNT e de Mendeley com a Ana Lucy, que é doutoranda do IREL na UNB. A gente teve 2 oficinas de carta de motivação com a Loa Thomas. A gente teve duas oficinas de entrevistas com o Nicolas Sack, que ele é mestrando na UNILA. A gente teve uma oficina de organização de estudos com a Giovana Monteiro, mestranda no IESP da UERJ. E também a gente teve uma oficina de projeto, acho que foi a nossa primeira oficina, né, Carol, com o professor Haroldo. Sim, foi a nossa primeira oficina, foi muito boa também. E das lives, né, como a Carol falou, é mais a tentativa de discutir a temática do ingresso na pós-graduação em RI, das dificuldades, com o público mesmo, assim, com as pessoas, com os revisores, com os candidatos, com todo mundo que queira nos ouvir um pouquinho, né? A gente começou a fazer as lives com esse intuito de se aproximar das pessoas e de, obviamente, divulgar nossa iniciativa. A gente teve uma live inaugural que participou o Wesley Portes Pereira, que ele é doutorando e mestre pelo IESP da UERJ, e ele faz parte do coletivo negro dessa instituição, que também visa ajudar as pessoas a entrarem na pós. Essa live foi juntamente com a professora Marielle Maia, onde a gente discutiu um pouquinho sobre a pós-graduação no Brasil em geral, o perfil. E depois a gente teve uma live Gênero e Relações Internacionais, né? Foi a nossa primeira live de ciclo de debates temáticos. Essa live a gente teve com a Lua Stabile, ela é travesti, pansexual, mestra em Gênero e RI. A gente teve uma live sobre racismo e relações internacionais com a professora Karine da UFSC. A gente teve uma live muito legal também com o primeiro doutor em RI refugiado pela UERJ, que é o Lucien, juntamente com o professor William Laureano, que ele trabalha também em refúgio, ele é professor no Santiago Dantas. Essas foram algumas das lives que a gente teve no nosso Instagram, e no futuro a gente também vai ter diálogos no Ampliare para debater de uma maneira mais qualificada essas temáticas, né? A gente vai ter o nosso primeiro diálogos esse mês de novembro com a temática de raça, né? Vai ser uma discussão mais fechada, né, para todas as pessoas que fazem parte do Ampliare, não somente candidatos, pré-candidatos, mas também os nossos revisores. Então é mais um chamariz assim, para as pessoas se candidatarem como candidatos ou que queiram também atuar como revisores. O que vocês estão vendo de desafio? É desafio de gente para participar? É desafio de contato com instituições? Não vale dizer que o desafio é a pós-graduação no Brasil, porque essa realmente já é, enfim, né? Bolsa, financiamento, isso aí não é... Mas tá junto, tudo isso aí tá junto dos nossos desafios. Mas vamos lá, o que vocês estão pensando para frente aí? Olha, como parte da acadêmica, eu vejo que o nosso principal desafio é chegar nas pessoas que a gente poderia ajudar. Esse, para mim, eu acho que é um dos principais desafios, assim. Porque a gente vê, por exemplo, 56 revisores é bastante coisa até, né? Não é pouca coisa. São 56 pessoas dispostas a ajudar, né? E são 56 pessoas que estão dispostas a ajudar com mais de um projeto, porque a gente também faz essa classificaçãozinha. Então, assim, jogando por baixo, seriam 112 projetos que a gente poderia ajudar. Mas a gente não consegue... Eu vejo muito essa dificuldade da gente conseguir chegar
aonde daria para ajudar, sabe? Nas pessoas que a gente quer ajudar. E isso reflete muito justamente também os nossos círculos, né? Tudo que eu estava falando, assim como a pós-graduação ela é branca e elitista, querendo ou não, o nosso círculo acaba infelizmente se tornando dessa forma. Então, assim, os caminhos para chegar aonde a gente quer chegar acabam se dificultando nesse sentido também, né? Tipo, como que eu chego para falar assim, olha, tem esse projeto aqui e a gente gostaria de contribuir para a sua entrada na pós-graduação, né? Partindo da acadêmica, para mim, né, olhando para a área que eu estou, né, como corresponsável, para mim essa é a grande dificuldade. Tirando todas as dificuldades do atual momento que a gente está vivendo, obviamente. Eu acho que nesse contexto da pandemia também, a gente teve uma grande mudança na forma como que os processos seletivos são feitos, né? A gente viu que eu acho que todos eles, ou 99, não sei se tem algum que fez alguma etapa de maneira presencial, mas todos eles passaram a fazer um processo seletivo de maneira virtual, né? E não sei a Carol, mas eu tinha uma certa expectativa de que ia ter um boom, assim, de pessoas que iam mandar os seus projetos que seja, para a gente poder auxiliar, mas não foi isso. Essa facilidade com que a gente tem, vamos dizer assim, quem tem facilidade para fazer também, a participar de um processo seletivo virtual, né? Quem é que tem acesso à internet, quem é que pode pagar uma taxa de inscrição, né? Quem é que tem um computador pessoal que não tem que dividir, quem é que tem tempo para pegar e escrever um projeto que se sinta seguro também. Então, são questões que a gente tem trabalhado e discutido desde o começo, assim, a gente não tem só visto, mas também tem vivenciado isso, cada um da sua maneira, da sua parte, na sua realidade, assim, né? Estando já na pós-graduação, mas de perspectiva também, né? De como prestar um processo seletivo se eu não tenho garantia de bolsa, né? Como é que eu vou me manter, mesmo que seja de maneira virtual. As universidades estão se movimentando também para voltar a ter suas atividades de maneira presencial, né? A gente tem um corte gigantesco de bolsas das nossas instituições, né? Então, são alguns fatores que eu acho que trabalham no sentido de impedir com que as pessoas possam vislumbrar, continuar na pós-graduação. É muito desmotivador, muitas vezes. Eu acho que até para a gente que está na pós-graduação é difícil, né? Às vezes continuar assim e pensar, eu vou me formar, eu vou terminar meu mestrado, doutorado, o que eu vou fazer com isso, assim? É uma situação muito delicada que faz com que as pessoas pensem muito, assim, de que forma que elas querem investir o tempo, o dinheiro, se tem ou não, em bancar realmente 2 anos no mestrado, 4 anos no doutorado, sem bolsa, né? Como é que isso vai ser feito, né? Isso se reflete um pouco nos nossos números, assim. O que a gente tentou fazer foi flexibilizar a forma como a gente ajuda, né? De não exigir o pré-projeto e possibilitar que as pessoas participem de outras formas, né? Então, por exemplo, se você não tem um projeto ainda, se você saiu da graduação, que seja assim, sem nenhuma ideia, ou do mestrado, sem pensar o que tu quer pro doutorado, a gente tem a possibilidade de auxiliar as pessoas de uma outra maneira, né? Seja sendo que elas participem das oficinas, ou até como a gente comentou aqui, de escolher um programa de pós-graduação que elas estejam sondando, assim, a gente tentou flexibilizar dessa forma, assim, sabe? Isso fez também com que o número de pessoas que a gente ajuda tivesse um certo aumento, assim. O Gabriel mencionou a taxa de inscrição das provas, né? Vocês já tiveram candidatos desistindo por causa de taxa de inscrição? A gente ainda não chegou a averiguar isso, mas spoilers para o próximo episódio, estamos nos reunindo para fazer o nosso primeiro artigo mais acadêmico, assim, para apresentar e para discutir os nossos dados. A gente quer também coletar essas informações. A gente já teve reunião sobre isso, de como extrair essas informações, né? Como perguntar para as pessoas, né? Como que foi a experiência delas nesse processo de tentativa de entrar numa pós-graduação no contexto da pandemia. Isso a gente está pensando em como conversar com as pessoas sobre isso, né? E entender também, e aqui eu já abro para todo mundo que quiser, estiver nos seguindo no Instagram ou no Twitter, de contar um pouco, assim, como é que
foi essa experiência de estar na pós-graduação e de querer entrar numa pós-graduação. E só para complementar também, a forma como a gente está tentando alcançar as pessoas é melhorar um pouco a nossa capacidade de comunicação, né? Tanto nas redes, seja no Instagram, a gente acabou fazendo um Twitter também, porque tem pessoas que estão mais lá do que cá, e também nas nossas articulações e parcerias com distintas instituições, tanto de ensino superior, como também a gente está incluindo aqui ONGs, centros acadêmicos, grupos de pesquisa, coletivos, docentes, que têm nos ajudado a realmente divulgar a palavra do Ampliare para todas as pessoas que tenham interesse em participar. Muito bem. Tem alguma pergunta que a gente deveria ter feito e não fizemos? Eu acho que o que a gente tem mais, Felipe e Geraldo, é agradecer pelo espaço, sabe? Porque se a gente faz isso sozinho, isso não chega em lugar nenhum, assim. Então, acho que a gente tem que agradecer ao espaço que vocês estão dando pra gente, pelo convite, pelo espaço, né? A vocês e a todo mundo que acredita, assim, né? Que de alguma forma contribui pra gente, seja se inscrevendo como revisor, seja dando like em post, compartilhando, né? Porque a gente não faz nada sozinho nesse mundo, né? Por mais que o neoliberalismo tente ensinar o diferente. Mas é isso, assim. Então, realmente só agradecer mesmo pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho mais da iniciativa. Eu também sou muito grato, assim, ao espaço que vocês nos concederam. Eu acho que o podcast tem uma outra forma de conversar com as pessoas, assim, e de comunicar e de trazer debates que às vezes a gente não para pensar e que coletivamente a gente consegue construir, assim, né? E realmente esse é um dos grandes desafios do Ampliare, né? De como chegar no nosso público, né? A gente tenta de certa maneira fazer isso tecendo, construindo uma rede de contatos, assim, sabe? Então, se você conhece alguém que seja uma pessoa migrante, uma pessoa trans, uma pessoa com deficiência, uma pessoa negra ou quilombola, né? A gente te convida a conversar com essas pessoas e dizer que tem várias, mais de 60 pessoas que estão dispostas a te ajudar de alguma maneira a fazer com que você consiga entrar na pós-graduação e ver que esse é também um espaço seu, que é do seu direito fazer parte de um local majoritariamente que foi ocupado por pessoas, né, que muitas vezes querem manter esses locais de poder, né, no momento em que a gente está vendo que não dá mais para a gente continuar realmente tendo essa única visão da nossa área, né? Então a gente faz esse convite, a gente está sempre postando no nosso Instagram, no nosso Twitter, editais que saem, parcerias que são firmadas, discussão em dias especiais, a nossa chamada de revisor e de candidatos e de pré-candidatos, ela é contínua, né? Então não tem uma data específica, assim, está sempre em aberto, é só visitar o nosso site, que lá tem todos os documentos, tem todos os formulários, né? E qualquer dúvida a gente está aqui também. Muito obrigado, eu não sei nem como agradecer. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed. The bitterness of men will fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power, let us all unite. I'm alright. Oh, my love, and oh, my head. Through this iron sky, this price big open all night. Geraldo, eu sou um estudante de pós-graduação, quero alguém para ler meu projeto, porque eu acho que ele não está ainda robusto o suficiente. E o que eu tenho que fazer, cara? Sou uma pessoa preta, trans, indígena, parda, com deficiência. O que eu posso fazer? Vamos aí, vamos ver se você está esperto.
você tem que entrar no site, você pode achar lá o Ampliare no Instagram, no Twitter, no Linktree, clica lá no formulário de candidatos. Se você tiver projeto, você é um candidato. Se você não tiver um projeto, não se iniba, vá lá e preencha o formulário como um pré-candidato, que eles também vão te ajudar a bolar um projeto, a participar das oficinas, a discutir um pouco os temas. Se você tiver um projeto, esse projeto vai para a mão de um revisor, dos 56 revisores que eles têm espalhados pelo país todo, e aí você recebe com comentários, pode mandar de novo, até fazer a sua inscrição num programa de pós-graduação em Relações Internacionais, qualquer um que você escolher. Mas, Geraldo, isso deve ser muito caro, eu não tenho condição de pagar, porque esse serviço ele é tão especializado, né, que deve ser muito caro. Ele é gratuito. Não é possível. É gratuito. Então só vi vantagem. E quem sabe o seu projeto não vai cair na mão de um revisor como o Felipe Mendonça, do podcast Chutando a Escada. Talvez ele seja um dos revisores cadastrados lá, voluntários. Mas aí caiu todo o marketing. A gente tentou fazer aqui um marketing. Não, aí ferrou, capota. Aí o cara já desistiu. Foi... é muito bom, gente. Mas E eu vou dizer mais aqui, ó. A gente tem uma apoiadora, a Joana, que ela todo ano ela circula e contribui com uma campanha que paga inscrição do Enem para alunos de ensino médio que estão finalizando o ensino médio. Se você quiser fazer um programa quiser se inscrever numa seleção de pós-graduação, se filiar lá, mandar preencher passar pelo processo do Ampliare, e se pagar a inscrição for problema, escreve aqui pro Chutando a Escada que os nossos apoiadores vão dar um jeito pra você. Agora eu gostei de ver essa parceria Chutando a Escada, Ampliar e vai longe, hein? Aí, agora eu gostei de ver. Carolina, Gabriel, olha, é muito legal a iniciativa mesmo, sim, a gente, de fato, o que eu disse lá no começo não é exagero, eu acho que essa é uma das iniciativas que mais assim, oxigenam, pelo menos para mim, a área, né, e a gente, nossa, tem gente pensando coisas diferentes e não só do campo teórico, né, porque do ponto de vista teórico, e das agendas de pesquisa, até que a RI consegue ser bem eclética, né, para ficar no termo não muito polêmico. Mas então tem muitos temas, né, que a gente discute muito: raça, gênero, interseccionalidade, coisas do tipo. Mas vocês deram um passo além, né, criaram um negócio que além de dar conta dessas temáticas, agem, né, para que de fato essas debates se materializem de alguma forma na realidade, né? Eu acho que isso vale a pena todo o nosso apoio, e eu assino embaixo o que o Geraldo falou, que depender da gente, o que a gente puder fazer para ajudar, conte com a gente. Obrigada demais, Obrigado, gente. Vou falar pouco, porque senão eu vou começar a chorar aqui. Muito, muito obrigada, de verdade. Eu também sou bem suspeito. Parabéns, viu? Obrigado. Geraldo. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.